Olá, a paz de Jesus, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo porque nos últimos dias algumas pessoas nos procuraram falando de casais amigos. é, então um deles tinha um parentesco, falando sobre preocupações que essas pessoas, esses casais têm externado quanto ao casamento, quanto à vida conjugal, quanto à família como um todo. E eu tenho percebido, né, nos últimos tempos, as pessoas, os casais, tanto o esposo quanto a esposa, com uma preocupação com a sua própria vida, de uma forma pessoal como também conjugal. E essa preocupação, eu creio que vem de Deus, vem de algo que Deus colocou em nós, essa preocupação, esse ponto de atenção extremamente importante para nossas vidas. E isso me remeteu para um texto de Mateus capítulo 19, versículo 6, que faz referência também a Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde Deus diz ali que o homem, né, deixará toda a sua família, nesse sentido de se unir à sua esposa e ali formar uma nova família. E ali ele usa um termo importante e com apenas duas palavras, que é uma só carne, né? Que o homem, ao unir com a sua esposa, né, se tornará uma só carne. E eu entendo que isso é uma frase, né, de duas palavras pequena, mas de muito abrangente. É um embutido que envolve uma série de coisas. Essa questão de uma só carne, né? É um princípio da palavra de Deus, e que hoje nós vivemos num tempo onde esse princípio, ou essa estrutura familiar, criada por Deus, porque Ele é o criador da família, mas essa estrutura hoje ela é mal compreendida e infelizmente uma consequência que ela é mal estruturada. E eu vejo hoje, como eu estava dizendo no começo do vídeo, essa preocupação das pessoas quanto ao casamento, porque envolve a sua vida diretamente, né? Uma vez me faz lembrar que eu li uma matéria falando que o casamento na vida de uma pessoa é a decisão mais importante de toda a sua vida, que ela dispara, é um divisor de águas de uma série de coisas na vida de uma pessoa, tanto antes quanto depois. Então a gente percebe, e essa matéria, essa pesquisa não tem nada a ver com questões religiosas. Isso daí foi feito, uma pesquisa que foi realizada não com um atrelamento religioso. É algo que a sociedade, vamos dizer assim, apontou isso como um marco decisório muito importante na vida de uma pessoa. E a gente vê hoje as pessoas realmente preocupadas, de certa forma, em alguns pontos, em alguns momentos até desesperada com a condução, com o que fazer com a família. E esse desespero, vamos dizer assim, ou essa preocupação do que fazer, e infelizmente a gente percebe um sentimento do que o que fazer. E aí me lembrei de um outro texto da palavra de Deus que está ali em Mateus, no capítulo 11, vou ler aqui, no versículo 28 em diante, né? Lembrando de Mateus 19, 6 que eu comentei, falando sobre esse princípio de uma só carne, né? Que é um parâmetro que nós precisamos observar, dar um zoom nisso, para ter uma melhor compreensão do que Deus quer, do que Ele fala sobre isso, por ser o Criador, fabricante, a Ele que instituiu aí a família e é aquele que nos criou, né? Então lá em Mateus 11, 28 diz assim, Jesus disse: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É claro que esse texto aqui ele faz uma referência a respeito do plano de Deus para a nossa vida, um plano macro, né? E o centro disso é a salvação, é a compreensão da vida, do porquê eu existo, do porquê de todas as coisas, né? Da onde eu vim, para o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Esse é o princípio desse versículo. Mas isso também se aplica a outras demandas ou a outras necessidades ou a outros princípios relacionados a outras áreas de nossa vida, como, por exemplo, eu estou falando a respeito da família. Então, eu entendo que nós precisamos nos debruçar, nos interessar
para entender e querer, né, esses princípios, querer, como Jesus diz assim, se vocês já estão cansados de se baterem com relação a essa questão da condução da família, você que é o esposo, você que é a esposa, né, vocês que estão enxergando isso e que as coisas não estão bem, né, seja também na criação dos filhos, é importante vocês olharem então para o autor de tudo isso. E Jesus Cristo reivindica para si, como nesse texto que eu acabei de dizer, vocês que estão cansados e oprimidos, busquem a mim, cheguem a mim, como ele diz, e eu te darei descanso, né? E esse descanso não é simplesmente uma estagnação, e quando, né? Não, existe um dinamismo, uma vida dinâmica em viver os princípios e os mandamentos de Deus. O que eu queria aqui ressaltar é que há solução, é que há uma saída, é que existe algo a ser feito, e isso só se nós nos voltarmos para o Criador, para quem instituiu a família. Ele, melhor do que ninguém, sabe como nos orientar e o que realmente nós precisamos para sair dessa situação e viver uma vida abundante, como eu costumo dizer, que está ali em João 10:10, que Jesus mesmo disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E isso faz referência à vida eterna, mas também à nossa vida enquanto nós estamos aqui nesta terra. Então que você possa crer, que você possa abrir seu coração, ter uma predisposição, que essa preocupação que você tem, que essa busca de uma resposta ou de respostas, que eu aqui quero dizer que você tem toda a condição de ter resposta e solução, e é em Cristo Jesus e nos seus princípios e na sua palavra. Então aqui no final ele diz, pois o meu jugo, Jesus dizendo, ou seja, os meus princípios, as minhas regras, as minhas diretrizes, ela é suave e o meu fardo é leve. Então se isso está te sobrecarregando e está batendo o desespero e você não sabe o que fazer e como fazer, eu quero lhe dizer que a resposta está em Cristo Jesus. E como eu tenho visto, como eu falei lá no início do vídeo, que muitos casais têm nos procurado com essa preocupação, e nós temos direcionado que a solução e a resposta é observar os princípios de Deus, é observar aquilo que Jesus falou. E as pessoas, nós temos outros exemplos de casais que têm aplicado, que têm tido essa compreensão e têm se disposto a se abrir, a abrir mão de muitas coisas pessoais e procurando e deixando prevalecer ou aflorar esses princípios de Deus que são bons, que são leves e suaves para nós. E eu tenho visto Deus fazer grandes coisas em famílias, em casais, e tem sido maravilhoso. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque se você estiver nessa situação, eu quero que fique bem claro que existe uma resposta sim, que existe uma saída sim, e que tem uma forma de resolver. Nós precisamos buscar os princípios e a vontade de Deus para as nossas vidas, porque ela é boa, perfeita e agradável, e é possível. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um grande abraço.